Como produzir conteúdo para o seu perfil de social media para atrair clientes e não outras profissionais? A maioria das social medias cometem alguns erros básicos na produção de conteúdo que acabam atraindo outras social medias ou acabam não atraindo ninguém e o conteúdo não tem engajamento nenhum. Nesse vídeo eu vou te mostrar os erros que você está cometendo e o que você precisa fazer nos seus conteúdos para começar a atrair clientes através do seu perfil. E quem sou eu para estar te falando sobre isso, né? Eu sou a Babi, eu sou social media há 4 anos. O Instagram é uma das minhas principais formas de prospecção e é por isso que eu vou te ensinar exatamente quando você precisa fazer seu conteúdo. O primeiro erro que provavelmente você está cometendo é ficar ensinando no seu perfil. Então você fica ensinando como fazer uma bio, como criar uma linha editorial, o que postar, fica dando ideia de conteúdo para o cliente. O que você precisa fazer no seu perfil é mostrar como funciona o seu trabalho como social media e não ensinar isso através do seu perfil. E uma coisa importante que você precisa parar de fazer agora: seguir várias mentoras que ensinam essa profissão. Eu sou uma pessoa que ensina a profissão, que eu falo para outras social medias, e eu tô te dizendo que você não pode olhar para o meu perfil e se espelhar nele. Você pode até se espelhar em alguns conteúdos, porque se você for no meu perfil agora, você vai ver que tem alguns conteúdos que são mais direcionados para clientes do que para social media. Mas em regra, a estratégia geral do meu perfil não tem como foco só a atração de clientes. Então é importante que você tenha esse olhar para saber o que faz sentido e o que não faz. Mas a maioria das infoprodutoras, elas estão com foco só na social media. Então a maioria do conteúdo delas, que você vai lá, copia, pega a ideia, você tá falando para outra social media e você acaba atraindo outra profissional. Isso quando você atrai outras profissionais, porque em alguns casos esses conteúdos nem funcionam, né? Então o primeiro ponto aqui é: você precisa parar de ensinar o seu trabalho no seu perfil e aprender a gerar desejo pelo seu trabalho. Como que você vai fazer isso? A primeira coisa é entender o que o seu cliente está buscando. Um cliente que contrata uma social media, ele está buscando economizar tempo, ele está buscando crescer nas redes sociais, ele está buscando ganhar mais, ele está buscando ser mais constante, ele está buscando ter uma comunicação mais alinhada com quem ele é. É isso que você precisa trazer para o seu perfil. E o cliente que vai te contratar e que está disposto a pagar bem pelo seu serviço, ele não é o cliente que vai ficar olhando como fazer uma linha editorial, o que colocar na bio. Você vai acabar atraindo clientes ruins se você focar nesse formato de conteúdo. Outro erro muito comum é não ter constância na produção de conteúdo. Isso que você vende, se o que você fala para o seu cliente é que através de uma produção de conteúdo constante ele vai conseguir mais clientes, é incoerente que você não produza o seu conteúdo. É incoerente que o seu perfil não seja estratégico. Então é muito importante que você aprenda a produzir o seu próprio conteúdo. Outro ponto que também costuma ser um erro: você sempre quer fazer conteúdos perfeitos, conteúdos impecáveis, com artes impecáveis, vídeos com roteiros impecáveis. Você não vai conseguir fazer isso sempre. Você precisa se desprender um pouco dessa ideia de perfeccionismo e começar a pensar em formatos de conteúdo que você consegue produzir com constância e que não vão te demandar muito tempo. Eu sei que você quer fazer o melhor conteúdo para mostrar que seu trabalho é muito bom, mas você acaba gastando muito tempo para fazer isso, sabe? Então você precisa pensar em conteúdos que vão otimizar o seu tempo e que você vai conseguir manter a constância e ao mesmo tempo gerar desejo pelo seu trabalho. Agora vamos falar sobre os conteúdos que você pode postar no seu perfil. Conteúdos falando sobre o seu processo de trabalho. E nesse aqui todo mundo erra. O conteúdo falando sobre o processo, ele é muito importante para atrair cliente. Só que se você fizer ele do jeito errado, você vai atrair social media. Como que você faz um conteúdo de processo com foco em cliente? Você só mostra o processo. Então você não ensina o que está sendo feito. Então, por exemplo, quando eu falo de uma reunião de briefing, eu posso falar sobre como fazer uma reunião de briefing, ou eu posso falar sobre como eu faço a reunião de briefing e os impactos que ela gera na produção de conteúdo do meu cliente. Percebe que nesse momento, o que eu estou querendo demonstrar para o cliente é que é nessa primeira reunião que eu vou conhecer ele, que eu vou entender a personalidade dele e que os conteúdos que eu produzir vão estar muito alinhados com a personalidade dele. Por quê? Que dor que eu vou estar resolvendo com isso aqui? A dor do cliente que contratou a social media e sentiu que o perfil perdeu a característica dele, que o perfil não estava mais a cara dele. Então, essa dor eu resolvo falando sobre isso. Olha como é importante você ter noção exatamente de quem é o público que você vai atender. Outro formato de conteúdo também que é muito relevante você fazer: mostrar os seus resultados. E isso aqui só vale se você tiver resultados, né? Se você for totalmente iniciante, ignora essa parte. Mas se você tem resultados, conte sobre como você gerou resultados para esses clientes. E se você ainda não tem resultados, comece a buscar resultados para os seus clientes e faça isso no seu perfil também. O seu perfil é uma ótima fonte de prova social, porque o cliente olha o seu perfil. Obviamente que ele não precisa ser necessariamente a única prova que você tem, mas se você mostra o que você está fazendo no seu perfil, você mostra a estratégia de conteúdo que você criou, você mostra a sua constância, a sua organização,
Tudo isso vai gerando desejo pelo seu serviço, ainda que você não tenha clientes. Sempre traga resultados, sempre traga provas de como o seu trabalho funciona. Quando você quiser falar de conteúdo técnico, fale sobre conteúdo técnico, mas se posicionando como uma autoridade. Então, por exemplo, ao invés de eu ensinar a fazer uma linha editorial, eu vou falar sobre como eu considero comportamento de consumo para definir o que eu vou trabalhar dentro do perfil do meu cliente e como eu vou trabalhar aquilo no perfil dele. Entende que eu não estou falando de linha editorial, apesar dela ter influência dentro disso, eu estou falando de comportamento de consumo, eu estou me baseando em comportamento de consumo. O cliente já consegue ver que eu sou uma profissional que se preocupa com o cliente final, com a pessoa que vai comprar dele. E isso é um diferencial, é uma forma do cliente perceber que eu sou uma profissional diferente. Então você precisa ver o que você faz de diferente, que te diferencia das outras social medias, que pode ser destacado dentro da sua autoridade, que você pode usar isso como um ponto de autoridade. E aqui vale dizer o seguinte: eu não quero que você finja ser autoridade numa coisa que você não é. Um exemplo, não adianta você falar sobre resultados, você falar sobre posicionamento, você falar sobre vendas quando você é iniciante, porque você não tem domínio disso, você não tem técnica, você não tem nem bagagem sequer para falar de determinados assuntos. Então, quando você define, o ponto em que você vai gerar autoridade, você não faz isso tirando da sua cabeça. Então, eu quero mostrar que eu sou autoridade em posicionamento, então eu vou falar sobre isso. Se você não é autoridade nisso, você não fala sobre isso. E um ponto importante aqui sobre ser autoridade é o seguinte: não é que você tem que ser uma pessoa com muitos anos de experiência e ter vários cases de sucesso, não. Mas você precisa ter domínio sobre aquilo. Então, se você tem domínio sobre aquilo, tá tudo bem. Você já pode se posicionar como aquilo sendo o seu diferencial. Mas se você não tem domínio sobre aquilo, não use. E se você não tem domínio sobre nada, não tem nada que você olhe e fala: nossa, eu conseguiria ter uma conversa de 1 hora sobre esse assunto aqui. Você precisa refletir sobre os seus estudos e começar a estudar mais, começar a se desenvolver mais, começar a alimentar o seu repertório, porque para ser uma social media é importante que você tenha essa boa bagagem. Além disso, é muito importante que você desenvolva uma estratégia de conteúdo para o seu perfil. Eu sei que talvez você está sem tempo porque você tem outros clientes, eu sei que você tem outras tarefas e que isso não é prioridade, mas se isso não for prioridade para você, você não vai conseguir demonstrar para o seu cliente que isso deve ser prioridade para o negócio dele também. Então tá na hora de você focar em desenvolver a sua estratégia de conteúdo. Se você tem dificuldade para fazer isso, eu tenho um pack de conteúdos para social media que tem vários conteúdos prontos, com uma estratégia que eu já utilizei para conseguir clientes, e lá tem vários posts que eu já utilizei, tem vários posts além desses que foram criados por mim com o objetivo de atração de cliente, e todos esses conteúdos foram criados com base em uma estratégia. E dentro do pack tem uma aula em que eu explico essa estratégia para você entender de onde eu tirei ela, e eu te dou todos os conteúdos prontos. É só você copiar os conteúdos e postar no seu perfil. Os conteúdos têm roteiro de vídeo pronto, tem sequência de story pronta, tem template no Canva com os conteúdos já feitos só para você postar no seu perfil. Então não tem motivo para você não começar a produzir conteúdo no seu perfil hoje e começar a desenvolver essa habilidade de estratégia de conteúdo para o seu perfil. Se você não está com tempo hoje, se hoje isso não é a sua prioridade, um pack de conteúdo você resolve isso em pouquíssimos minutos, porque está tudo pronto, é só postar. Então não usa mais como desculpa a sua falta de tempo. Agora é uma falta de prioridade. Se você não quer priorizar o seu perfil, é outra conversa. Mas voltando aqui para essa parte da estratégia, é importante que você tenha domínio da estratégia do seu conteúdo, porque isso inclusive vai te dar mais segurança para falar mais sobre o seu trabalho, para você documentar dentro do seu perfil o que você tem feito ali. Então esse processo de documentação também faz parte do conteúdo de uma social media. É muito importante que você mostre as coisas acontecendo, porque aí as pessoas conseguem acompanhar a sua jornada. Isso é ainda mais interessante se você for um iniciante, por exemplo, porque sendo totalmente iniciante, você pode mostrar ali o que você está estudando, como que você está desenvolvendo seus processos, como é que você está organizando as coisas. Se você não for iniciante, você já traz tudo isso pronto, mas provavelmente tem alguma outra jornada que você está trilhando. Então você também documenta essa jornada. Documentar as jornadas que você está vivendo na sua profissão tende a ser algo muito relevante para os clientes. É muito importante para gerar conexão, para gerar autoridade, para fazer com que ele engaje, para ele ver o tipo de profissional que você é e ver se faz sentido para ele ou não. Então foque nesse processo de documentação de jornada. Agora tem um erro que toda social media comete e que precisa ser alertado aqui. Nunca, eu disse nunca, nunca fale mal de cliente em rede social.
Nunca fale em nenhuma rede social, Instagram, TikTok, Threads, lugar nenhum você fala mal de cliente. Por quê? Primeiro, você vai ficar super mal com aquele cliente que você falando mal dele. Segundo, as pessoas que querem te contratar vão ficar com receio de te contratar porque elas viram você falando mal daquele cliente. O seu objetivo com o seu conteúdo é gerar desejo pelo seu serviço, não é afastar as pessoas. Falar mal de cliente é uma péssima estratégia para o seu posicionamento. E eu sei que a gente se identifica muito com alguns memes, com alguns conteúdos que falam mal de cliente, porque a gente passa problemas com clientes, todo mundo passa, mas você não precisa ficar falando isso na rede social o tempo inteiro. Sempre que for falar de cliente, fale sobre coisas boas, as coisas ruins não é algo que você tem que trazer no seu perfil. Agora a sua missão depois desse vídeo é começar a produzir conteúdo no seu perfil, parar de enrolar e parar de tratar isso como algo secundário e colocar isso como uma prioridade do seu negócio, porque se você quer conseguir mais clientes, se você quer ter mais autoridade, se você quer ser percebida como autoridade na sua área, você precisa começar a produzir conteúdo, porque é isso que você vende para as pessoas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui para eu continuar animado para produzir conteúdo para esse canal e toda semana vamos ter vídeos novos aqui. Até o próximo!